Você já se perguntou por que tem sonhos tão estranhos ou por que parece que sonha sempre com a mesma coisa? Será que existe um significado mais profundo por trás dessas experiências noturnas? Desde os tempos mais antigos, os sonhos intrigam a humanidade e nos conectam com algo muito maior do que nós mesmos. Sigmund Freud dizia que os sonhos são a estrada real que leva ao inconsciente. Mas e se eles forem também uma ponte espiritual? Uma mensagem do universo tentando nos guiar? Sejam bem-vindos ao canal Sabedoria Enriquecedora. Se inscreva e curta o vídeo para eu continuar alcançando pessoas incríveis como você. Obrigado. Os sonhos sempre foram um mistério fascinante para a humanidade. Na perspectiva espiritual, eles são vistos como muito mais do que simples produtos da nossa mente enquanto dormimos. Eles são portas de acesso a uma realidade mais sutil, um canal direto entre o nosso eu mais profundo e algo maior do que nós mesmos. Muitas tradições antigas acreditavam que os sonhos eram mensagens enviadas por Deus, pelo universo ou pelos nossos guias espirituais. Eles representam aquilo que está escondido no nosso inconsciente e que muitas vezes não conseguimos acessar durante o estado de vigília. Sigmund Freud, um dos pioneiros na análise dos sonhos, afirmava que eles são a expressão dos nossos desejos reprimidos, mas a visão espiritual vai além. Os sonhos são uma linguagem simbólica usada pelo universo para nos guiar em nossa jornada. Carl Jung, por exemplo, acreditava que os sonhos são a chave para a transformação pessoal, revelando aspectos da nossa alma que precisam ser compreendidos ou integrados. Ele dizia que os sonhos são pequenas aberturas através das quais o inconsciente se comunica com o consciente. E é exatamente isso. Eles são mensagens. Muitas vezes, o que enxergamos nos sonhos não pode ser interpretado de forma literal, porque a linguagem do espírito é simbólica. Se você sonha que está voando, pode ser um sinal de liberdade ou da necessidade de se desprender de algo que o prende. Se sonha com uma tempestade, isso pode representar turbulências emocionais ou transformações internas que estão acontecendo na sua vida. Cada símbolo é uma peça do quebra-cabeça que compõe sua realidade espiritual e emocional. Os sonhos revelam medos, desejos, intuições e, acima de tudo, verdades que evitamos enxergar enquanto estamos acordados. Por isso, quando você acorda com a lembrança de um sonho vívida em sua mente, é importante prestar atenção, pois pode ser que sua alma esteja tentando te dizer algo que você ainda não consegue ouvir. Nos tempos mais antigos, os sonhos eram tratados com respeito e reverência. Grandes civilizações, como a egípcia, acreditavam que os sonhos eram mensagens divinas. Os sacerdotes eram treinados para interpretá-los, pois compreendiam que aquilo que acontece durante o sono está profundamente conectado ao mundo espiritual. Até mesmo na Bíblia, encontramos relatos sobre sonhos proféticos, como os de José, que recebeu mensagens importantes de Deus através dos sonhos e pôde ajudar a salvar seu povo. Isso nos mostra que, espiritualmente, os sonhos são muito mais do que devaneios noturnos. Eles carregam propósito e sabedoria. Mas o que torna os sonhos tão especiais? Durante o sono, a nossa mente consciente se cala e o inconsciente, a parte mais profunda da nossa alma, tem a oportunidade de se expressar. Nesse momento, nos tornamos mais receptivos às energias do universo. É como se, enquanto estamos dormindo, a barreira entre o mundo físico e o mundo espiritual se tornasse mais fina, permitindo que mensagens e sinais cheguem até nós. É por isso que muitas pessoas relatam ter sonhos com entes queridos que já partiram, com guias espirituais ou com situações que parecem revelar o futuro. Esses sonhos carregam uma energia diferente, uma sensação de clareza ou emoção que permanece mesmo depois de acordar. O universo fala conosco o tempo todo, mas nem sempre conseguimos ouvir. E, quando estamos dormindo, ele encontra um espaço para se manifestar, pois não há distrações ou resistências. Além disso, os sonhos também podem servir como um espelho da nossa jornada espiritual. Se você está em um momento de grandes mudanças, de busca por propósito ou de crescimento interior, é comum que seus sonhos se tornem mais intensos, vívidos e até simbólicos. Eles podem ser um sinal de que você está se conectando com partes mais profundas do seu ser ou recebendo respostas para perguntas que
talvez você ainda não tenha feito. Quando entendemos os sonhos sob essa perspectiva, começamos a perceber que cada imagem, cada cena e cada sensação tem um motivo para estar ali. Nada é por acaso. Como dizia o poeta romano Cícero, os sonhos são as revelações do espírito em repouso. E de fato, ao dormir, o corpo descansa, mas o espírito desperta e encontra um caminho para se comunicar. Muitas pessoas se perguntam por que têm sonhos recorrentes ou extremamente estranhos, aqueles que se repetem noite após noite, ou que carregam uma sensação tão intensa que parecem impossíveis de ignorar. Espiritualmente, esses sonhos não acontecem por acaso. Eles são uma forma do universo ou do seu próprio inconsciente chamar a sua atenção para algo que você está ignorando na vida desperta. Pense em um sonho recorrente como uma mensagem que precisa ser ouvida. Quanto mais você o ignora ou tenta descartá-lo como algo sem importância, mais ele retorna, muitas vezes com imagens ou sensações ainda mais marcantes. Isso acontece porque sua alma está tentando comunicar algo essencial para o seu crescimento, para o seu despertar espiritual, ou até mesmo para a sua cura. Por exemplo, sonhar repetidamente com uma situação específica, como estar perdido em uma cidade desconhecida, pode simbolizar uma fase de confusão ou falta de direção na sua vida. Já sonhos em que você cai de grandes alturas, mesmo que não haja dor ou ferimento, podem refletir uma sensação de insegurança, medo de perder o controle ou uma necessidade urgente de se libertar de algo que está te prendendo. Muitas vezes, esses sonhos vêm acompanhados de emoções fortes, como medo, angústia ou até mesmo alívio, dependendo da forma como a cena se desenrola. É importante observar não apenas o que acontece no sonho, mas também como você se sente durante ele, pois as emoções são pistas valiosas sobre o que realmente está sendo comunicado. Por outro lado, os sonhos estranhos, aqueles que desafiam toda a lógica, também possuem um propósito significativo. A linguagem do espírito e do universo não é literal. Ela é simbólica, metafórica e muitas vezes desconcertante. Sonhar com pessoas desconhecidas, objetos incomuns ou cenários surreais pode parecer absurdo à primeira vista, mas cada detalhe carrega um significado profundo. O universo, os guias espirituais e o seu próprio inconsciente utilizam símbolos para transmitir mensagens que a mente racional não consegue entender facilmente. Por isso, os sonhos estranhos costumam ser os mais poderosos, pois exigem que você olhe além do óbvio, que questione suas próprias percepções e que mergulhe em um nível mais profundo de autoconhecimento. Um exemplo clássico disso é sonhar com a mesma pessoa repetidamente, mesmo que ela não tenha conexão direta com a sua vida atual. Esse tipo de sonho pode indicar que essa pessoa simboliza algo maior, uma qualidade, uma situação ou uma lição que você precisa compreender. Por outro lado, sonhar com um lugar desconhecido, mas sentir que você já esteve ali antes, pode ser um sinal de memórias de vidas passadas ou de uma conexão espiritual com aquele ambiente. Não subestime essas sensações, porque os sonhos são mais do que imagens aleatórias. Eles são um reflexo de algo que está acontecendo no seu interior ou no campo energético ao seu redor. E há também aqueles sonhos que, ao se repetirem, começam a se misturar com a realidade, como se fossem sinais ou avisos que ultrapassam o sono. Por exemplo, sonhar com o mesmo número, com o mesmo objeto ou com o mesmo acontecimento pode ser um lembrete do universo para que você tome uma atitude ou preste atenção em algo que está sendo ignorado no seu dia a dia. Essas repetições não são coincidências, e quanto mais você se abre para interpretá-las, mais claro o significado se torna. Afinal, como dizia Albert Einstein, o universo fala através de sinais e ignorá-los é se fechar para o fluxo da vida. Você já teve algum sonho que parecia tão real ou tão frequente que você sentiu que havia algo importante por trás dele? Algum sonho estranho que, mesmo sem fazer sentido, deixou uma impressão marcante? Compartilhe sua experiência nos comentários. Eu quero saber se você já vivenciou algo semelhante e como isso mexeu com você. Às vezes, compartilhar nos ajuda a enxergar algo que sozinhos não conseguimos perceber. Os símbolos nos sonhos possuem uma força tão poderosa que, quando compreendidos,
podem transformar completamente a maneira como enxergamos nossa vida e nossa jornada espiritual. O universo não fala por palavras, ele fala por meio de símbolos, imagens e sensações. Cada elemento que aparece em um sonho tem um significado único e profundo, mas que nem sempre é óbvio à primeira vista. Como mencionei antes, a interpretação depende da história de cada pessoa, de suas emoções e do momento que estão vivendo. E às vezes, essas mensagens são tão intensas que ficam gravadas em nossa memória por anos. Eu mesmo já tive uma experiência que mexeu comigo profundamente e que por muito tempo eu não conseguia entender. Foi um sonho que se repetiu várias vezes durante um período muito desafiador da minha vida. Nele, eu me via caminhando por uma estrada deserta, completamente vazia, sem fim à vista. Era como se o horizonte estivesse encoberto por uma névoa densa, e quanto mais eu andava, mais perdido eu me sentia. A sensação era quase desesperadora. Tudo estava silencioso. Não havia ninguém ao meu redor. E ainda assim, eu tinha a certeza de que algo ou alguém estava me observando de longe, como uma presença invisível. Em certo ponto do sonho, eu sempre encontrava uma árvore completamente seca, de galhos retorcidos, que parecia me chamar de alguma forma. E o curioso é que, ao acordar, eu me sentia esgotado, como se tivesse caminhado a noite inteira, mas ao mesmo tempo havia uma mensagem ali que eu não conseguia decifrar. No começo, ignorei esses sonhos, pensando que talvez fossem apenas reflexos do estresse que eu estava passando na época. Mas quanto mais eu os ignorava, mais intensos eles se tornavam. A árvore, em especial, começou a me incomodar. Por que aquela imagem aparecia tantas vezes? Decidi então buscar respostas. Comecei a estudar mais sobre o simbolismo dos sonhos e a refletir sobre o que aquilo significava na minha vida. Descobri que, espiritualmente, uma árvore seca pode representar um momento de estagnação, um aviso de que algo dentro de nós precisa ser nutrido, cuidado, para que possamos florescer novamente. Era exatamente o que estava acontecendo comigo. Eu estava preso em padrões de pensamento negativos, carregando um peso emocional que me impedia de crescer. Quando entendi o significado daquele sonho, tudo fez sentido. A estrada deserta era o reflexo do meu caminho naquele momento, solitário e sem direção. A presença invisível, por outro lado, era uma representação do universo, dos meus guias espirituais que estavam comigo o tempo todo, mesmo que eu não pudesse vê-los. E a árvore seca? Ela era o sinal de que eu precisava olhar para dentro, resgatar minha própria essência e começar a reconstruir aquilo que havia sido deixado de lado. Depois de compreender isso, algo mudou. Eu comecei a fazer pequenas mudanças na minha vida. Comecei a meditar mais, a buscar equilíbrio espiritual e a me reconectar com aquilo que realmente fazia sentido para mim. E, surpreendentemente, o sonho parou de se repetir. Foi como se a mensagem tivesse finalmente sido ouvida e compreendida. O que essa experiência me ensinou é que os símbolos nos sonhos não devem ser ignorados, porque eles carregam mensagens que vêm para nos despertar, para nos guiar ou até mesmo para nos proteger. Cada imagem, por mais estranha ou desconexa que pareça, tem um propósito. O universo usa a linguagem dos sonhos para nos falar aquilo que, muitas vezes, não conseguimos perceber no nosso dia a dia. A conexão entre os sonhos e o universo é algo que transcende nossa compreensão lógica. Os sonhos são um dos meios mais poderosos pelos quais o universo, nossos guias espirituais ou até a nossa própria alma encontram uma forma de se comunicar conosco. É durante o sono que nos tornamos mais receptivos, pois a mente consciente adormece e o que resta é um campo aberto onde as mensagens sutis podem chegar até nós sem barreiras. A barreira entre o mundo físico e o espiritual se torna mais fina, quase transparente, permitindo que informações importantes atravessem e se manifestem em forma de símbolos, cenários ou sensações. Você já percebeu como alguns sonhos parecem mais reais do que outros? Muitas vezes, isso acontece porque eles vêm carregados de uma energia diferente, como se houvesse um propósito mais profundo por trás deles. Em sonhos assim, você pode ter a sensação de estar em outro lugar,
como se tivesse realmente visitado aquele ambiente, ou até encontrar pessoas com uma presença tão marcante que parece impossível esquecê-las ao acordar. Esses sonhos são especiais, pois podem ser uma resposta a perguntas que você ainda nem se fez, ou um alerta sobre algo que está prestes a acontecer. É como se o universo estivesse dizendo: preste atenção, há algo importante para você ver. Da mesma forma, os sonhos também nos conectam com a nossa intuição, que é uma das maiores ferramentas espirituais que possuímos. Quando algo não está alinhado em nossa vida, o universo muitas vezes utiliza os sonhos para nos mostrar o que está fora do lugar. Talvez você esteja caminhando por um caminho que não é o seu ou ignorando uma decisão importante que precisa ser tomada. Nesses casos, os sonhos atuam como um espelho do que está acontecendo no seu interior. Eles mostram aquilo que você não quer ou não consegue ver conscientemente. São como um chamado para que você pare, reflita e tome uma atitude. Há também os sonhos premonitórios, aqueles que trazem flashes de algo que ainda vai acontecer. Esses sonhos são mais comuns do que imaginamos e podem ser um sinal de que você está mais conectado com o fluxo do universo do que pensa. Muitas vezes, esses sonhos vêm como cenas rápidas, fragmentadas, mas carregam uma energia tão intensa que deixam uma marca ao acordar. É importante prestar atenção nesses sinais, pois eles podem ser uma forma de proteção ou preparação para algo que está por vir. Os sonhos são muito mais do que parecem. Eles são um canal direto com o universo, uma ponte entre a sua alma e o plano espiritual. Quando você começa a enxergá-los dessa forma, percebe que não existem sonhos vazios ou insignificantes. Cada imagem, cada símbolo e cada sensação carregam uma mensagem que pode ajudar você a evoluir, a se curar e a se alinhar com o seu propósito. Por isso, é tão importante prestar atenção no que o universo está tentando te dizer enquanto você dorme. Quando você abre seu coração e sua mente para interpretar essas mensagens, uma nova compreensão sobre si mesmo e sobre o mundo ao seu redor começa a surgir. Quando falamos sobre os sonhos como um canal de comunicação com o universo, é impossível ignorar a profundidade das mensagens que recebemos durante o sono. Muitas vezes, o que experimentamos nos sonhos está ligado diretamente ao que precisamos curar, transformar ou desenvolver dentro de nós. Os sonhos funcionam como um mapa espiritual que nos guia para um estado de maior equilíbrio e compreensão. Às vezes, o universo utiliza imagens simples para transmitir mensagens profundas. Outras vezes, os símbolos são mais complexos e exigem que a gente mergulhe mais fundo para decifrá-los. Por exemplo, sonhar com água é algo que acontece com muitas pessoas, mas a água, como símbolo, carrega diferentes significados dependendo do contexto. Se a água no seu sonho é calma e cristalina, pode representar a paz interior, a clareza emocional ou um momento de harmonia espiritual. Se a água é turbulenta, suja ou violenta, isso pode refletir conflitos internos, emoções reprimidas ou momentos de transformação que estão acontecendo em sua vida. Cada detalhe ali importa. A maneira como a água se apresenta no sonho é a chave para entender a mensagem que está sendo enviada. Além dos símbolos, a repetição de padrões nos sonhos é algo que merece atenção. Quando o mesmo cenário, objeto ou pessoa aparece várias vezes, é como se o universo estivesse reforçando a importância daquela mensagem. Sonhar repetidamente com o mesmo lugar, mesmo que você não saiba onde é, pode ser uma lembrança de algo que precisa ser resgatado ou compreendido. Pode ser uma memória espiritual, algo relacionado a uma vida passada, ou uma representação de algo em sua vida atual que você ainda não resolveu. A repetição nunca é um acaso. Ela é um convite para que você investigue e descubra o que está sendo mostrado. Outra questão interessante sobre os sonhos é a presença de guias espirituais. Em muitos momentos, você pode sonhar com figuras que trazem uma sensação inexplicável de paz, amor e sabedoria. Essas figuras podem ser representações dos seus guias ou de seres espirituais que estão ali para te orientar. Às vezes, eles aparecem como pessoas que você não conhece, mas que no sonho parecem familiares. Outras vezes, eles se manifestam como luzes, vozes ou até como símbolos que despertam em você uma sensação de certeza e proteção.
Prestar atenção a esses encontros é fundamental, pois muitas vezes as respostas que você tanto busca estão justamente nesses sonhos. E por fim, precisamos falar sobre o papel das emoções nos sonhos. Mais do que as imagens ou cenários, as emoções que você sente durante o sonho são um guia valioso para a interpretação. Se você acorda com medo, angústia ou até alegria e paz, essas emoções trazem pistas sobre o que está sendo trabalhado no seu interior. As emoções são como uma bússola, apontando para aquilo que precisa de mais atenção na sua vida espiritual e emocional. Os sonhos são mais do que meros acontecimentos noturnos. Eles são uma manifestação viva da sua conexão com o universo, com a sua alma e com planos superiores. Cada símbolo, emoção e cenário carrega uma mensagem que, se ouvida e compreendida, pode te guiar em direção a um despertar mais profundo e transformador. Quando você começa a prestar atenção aos detalhes e a buscar o significado por trás do que vivencia durante o sono, o caminho espiritual se torna mais claro. O universo está sempre falando com você. Basta que você aprenda a ouvir. Os sonhos são portais para um entendimento mais profundo de nós mesmos e da nossa jornada espiritual. Eles não acontecem por acaso. Cada detalhe, cada símbolo e cada emoção trazem mensagens valiosas que podem nos guiar, curar e transformar. Quando abrimos nossa mente e coração para interpretar essas mensagens, começamos a enxergar a vida com mais clareza e conexão com o universo. Lembre-se, o universo sempre encontra uma maneira de falar com você, mesmo quando você está dormindo. O segredo é aprender a ouvir e confiar na sabedoria que vem através dos seus sonhos. Se esse conteúdo fez sentido para você, não se esqueça de deixar o seu comentário com as palavras "Sabedoria enriquecedora" aqui embaixo para eu saber que você gostou. E se você já teve algum sonho impactante ou uma experiência que mexeu com você, compartilhe também. Suas palavras podem inspirar e ajudar outras pessoas. Agora clique no vídeo que está aparecendo aqui na tela para continuar essa jornada de autoconhecimento e espiritualidade comigo. Eu te espero lá.